irmãos, abram as vossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 12. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, meus irmãos, ao qual nos concede de estarmos um dia mais na sua casa. Louvar a Deus aqui pela vida do pastor Emanuel Júnior. Obrigado, pastor. É uma grande responsabilidade nós estarmos aqui assumindo a tribuna. Eu sei que é um grande peso estar aqui. Então eu louvo a Deus pela vida do senhor. Muito obrigado pela vida da vossa esposa. Trago a saudação do meu pastor Vanderlei Tadeu. Conversei com ele esta manhã, pedi a sua permissão e ele mandou a saudação para o senhor, para o corpo de obreiro e para toda a igreja. Amém? Quero aqui agradecer ao Senhor e louvar a Deus pela vida de amigos que estão aqui nesta noite, irmãos. Louvar a Deus por uma parte da família da minha esposa que está aqui. Louvo a Deus aqui pela vida do meu amigo Adriano, da irmã Narley, do Tiago, e também pela minha esposa e o meu filhinho que estão aqui, meus irmãos. Nesta noite estou feliz. Quantos vieram glorificar a Deus nesta noite, irmãos? Amém? Quantos acharam o texto? 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 12. Só vou ler uma parte, meus irmãos, a qual Deus colocara no meu coração, que diz assim: E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Amém? E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Este personagem a qual eu acabei de ler nesse versículo, que está entre parênteses, trata-se nessa circunstância de um jovem conhecido por todos aqui dessa igreja e por muitos que também não fazem parte da igreja, por ser tema de novela, tema de filmes. Esse jovem chamado Davi, ao qual todos nós conhecemos bem. E eu estava meditando, e no dia ao qual nos foi formulado o convite, Deus colocara no meu coração esse jovem chamado Davi. E Deus me deu um tema, e o tema é o seguinte: o importante é como Deus nos vê. O importante é como Deus nos vê. Guarde isso no seu coração. E eu estava meditando essa semana, meditando esta tarde, e Deus falou fortemente ao meu coração: fale para a igreja que Ele vai fazer coisa nova. Ele está mudando a cena e Ele vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Talvez muitos vão falar assim: irmão, mas isso é uma parte de um louvor. Não importa. Deus está falando em cima daquilo que Ele me deu, Deus deu dentro desta mensagem. O que é a roda grande passar dentro da pequena? É o impossível, é o improvável. E é isso que Ele fez na vida desse jovem Davi, e é isso que Ele quer fazer na vida da igreja. É somente para quem é espiritual e para quem crê, meus irmãos. Para quem está num nível espiritual avançado, que ainda crê nas promessas de Deus e crê naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Quantos crêem nesta noite pode glorificar o nome do Todo-Poderoso?
Irmãos, aqui eu li que ele era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. Por quê, meus irmãos? Isso aqui era a forma que Deus estava contemplando este jovem. Era assim. Porque se nós analisarmos, o mundo nos vê de uma maneira. Aos olhos naturais, o mundo nos vê, ou nós mesmos vemos uns aos outros de uma maneira. Mas eu te faço uma pergunta: como que Deus está nos vendo aqui nesta noite? Como que Deus, Ele vê você? É uma pergunta que eu deixo para você. Porque nesse cenário aqui nós vemos que o profeta Samuel, ele foi incumbido com uma missão, já que é culto de missões, de ir até a casa de Jessé, o belemita, e ungir um dos filhos de Jessé. Haja visto que foi feito aquilo que Deus pediu. Assim o profeta Samuel fez. Só que chegando na casa de Jessé, ali nós vemos que Jessé não tinha apenas um filho. Então, se nós analisarmos, se fosse um só filho, o profeta Samuel chegaria e ali com o seu vaso de azeite ungiria rei esse único filho. Porém, nós vemos que aqui, quando ele chega na casa de Jessé, ele encontra vários filhos. E de pronto, quando ele olha, os irmãos bem sabem, ele vê vários filhos. E quando ele olha para Eliabe, ele já deduz, é fácil. Está aqui o rei, ao qual eu ungirei. Quando ele vê Eliabe, ele olha para sua estatura, ele olha para a formosura, quem sabe para as habilidades ao qual ele dispunha, e diz o texto que ele não teve dúvida. Ele falou: é esse, está escolhido. E Deus fala com ele: não é esse ao qual eu tenho escolhido. Os irmãos lembram que eu falei para os irmãos guardarem? O importante é como Deus nos vê. Porque Deus não está olhando para este vestido bonitinho. Deus não está olhando para este terno engomadinho. Deus não está olhando para o seu sapato. Deus não está olhando para o carro que você veio. Deus não está olhando para a casa que você mora, mas Deus está fazendo algo aqui nesta noite. Ele está vistoriando os corações de adoradores aqui nesta noite. É coração nesta noite que Deus está olhando. Ele sabe quem veio adorar, quem veio investigar, quem veio passear. Ele sabe de tudo. E aqui eu tiro uma lição para a minha vida: que crente também erra, servo de Deus também erra. Quem era o homem que foi incumbido de ungir? Profeta Samuel. E na primeira ele já errou. Então eu fico aliviado, porque eu erro muito. Eu sei que os irmãos não erram, mas eu erro muito. E aqui eu vejo o profeta Samuel já tomando uma decisão errada. Só que nós temos um Deus que nos conduz, meus irmãos. Nós temos um Deus que dá direção para as nossas decisões. Então o importante sempre é ter o Deus ao qual nós servimos como orientador das nossas decisões. Vai anotando aí. Nunca tome decisão sem consultar a Deus.
mas sempre consulte ao Senhor. E o Senhor fala para o profeta: Samuel, não é esse. E Samuel olha para Abinadab e ele diz: nem é esse também que eu tenho escolhido. Então nós podemos errar mais de uma vez, com certeza. E ele olha para Samar e erra de novo. Aí eu vejo que eu estou no caminho, irmãos, que de vez em quando a gente erra uma em cima da outra. É uma em cima da outra. Mas eu louvo a Deus que o meu Deus, Ele não erra. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Ele conhece o teu nome. Eu não preciso falar aqui o teu RG, o teu CPF, porque Ele conhece o teu CPF, Ele conhece o teu RG, Ele conhece o endereço da tua casa, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Aleluias! E é isso que eu me conformo, eu fico feliz, que independente onde eu esteja, Ele está me vendo, e Ele está vendo você aqui nesta noite. Ele está contemplando a cada um aqui que está aqui nesta noite, meus irmãos. E interessante que passam-se ali todos os filhos de Jessé, e o Senhor fala: nenhum desse eu tenho escolhido. Então Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se todos os jovens? E aqui Jessé fala: não, ainda falta o menor. Aleluias! Você aí que tem se sentido pequeno, se sentindo esquecido, se sentindo diminuído, fica tranquilo que Deus está te vendo aqui nesta noite. Você não está esquecido, Deus tem visto as tuas lutas, o Senhor tem contemplado a tua vida. Se eu fosse você nesta noite, eu glorificava, levantava a mão e glorificava Ele nesta noite. Aleluias! Porque o Deus que eu sirvo, Ele não esquece de ninguém, meus irmãos. O Deus que eu sirvo, Ele está contemplando a tua luta. O Deus que eu sirvo, Ele é o Deus do impossível. E quando eu digo, meus irmãos, que Ele vai fazer coisa nova, é hoje. Deus está mudando cena, é nessa noite. Deus está começando a agir conforme a tua adoração aqui nesta noite. Deus veio procurar verdadeiros adoradores aqui nesta noite. Quantos podem adorar ao Senhor? Aleluias. E interessante que faltava o menor. E eu estava analisando e Deus falava comigo. Deus falava ao meu coração que muitas vezes nós agimos pela razão. Nós agimos por aquilo que nós entendemos ser certo. A razão é a faculdade de raciocínio, o raciocínio de deduzir ou induzir. Muitas vezes nós olhamos e pela razão nós calculamos, raciocinamos, deduzimos, induzimos que é o certo a ser feito. E é isso que aconteceu com Jessé. Muitas vezes nós somos levados ao erro pela razão. Tomamos decisões pela razão. E muitas vezes nos frustramos porque a razão foi aquilo que nos levou a tomar a decisão. Aí aqui nós vemos Samuel perguntando a Jessé. E Jessé fala que falta o menor, então manda chamar o menor. Esse menor fazia o que, meus irmãos? Ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. Apacentando, obedecendo a ordem do seu pai. Então aqui eu tiro algo de importante para a minha vida. Jessé tinha ordenado a Davi apacentar as ovelhas.
E por muitos poderiam até desprezar aquilo que Davi estava fazendo. Só que Jessé, ele estava ajudando a formação de caráter, de estrutura de Davi. Sem saber, ele estava ajudando no crescimento de Davi, porque enquanto Davi estava sozinho ali apacentando as ovelhas de seu pai, ali ele não estava perdendo tempo com coisas banais, mas ele aproveitou aquele momento ao qual ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. O que ele estava fazendo ali, irmãos? Adorando ao Senhor, cultivando fidelidade com Deus, cultivando relacionamento com aquele que tem todo o poder para mudar cativeiro. Ele estava cultivando, adorando, sendo fiel a Deus, mesmo quando ninguém estava observando. Porque eu colocar esse terno, vestir essa roupa, vir na igreja, adorar a Deus, falar que eu sou crente é fácil perante os irmãos, mas eu quero ver lá no oculto. Quem sou eu lá na minha casa? Quem sou eu lá no meu serviço? Quem sou eu lá no meio da minha lavoura sozinho? Eu sou um adorador? Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Mas eu louvo a Deus que Davi, ele estava se gastando, sendo fiel a Deus, aleluias. Estava louvando a Deus, praticando, dedilhando a harpa, louvando ao Senhor. E ali a sua estrutura, a sua base estava sendo formada. Por muitos desprezado, mas ali Deus estava moldando aquele que viria a ser uma grande ferramenta na mão de Deus. Quem sabe nesta noite você está olhando e você não está entendendo a prova que você está passando. Muitas vezes você se pergunta: será que Deus está me vendo? Pode ficar tranquilo, que não tão somente Ele está te vendo, mas Ele está te moldando para uma grande obra. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso? Jessé, sem saber, ele estava ajudando no crescimento espiritual, no relacionamento de Davi com Deus. Para muitos esquecido, mas ali Deus estava trabalhando, ali Deus estava formando. E eu aprendo muito com esta passagem, e eu louvo a Deus as provas que eu tive na minha vida, porque ali bem nós sabemos que ali veio um urso, ali veio um leão, e Davi não correu das provas, Davi não correu dos obstáculos, pelo contrário, ele cuidou, ele zelou das coisas que foi colocado na mão dele para ele fazer. Não despreze aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, mas em frente, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ali em volta da mesa, todos os irmãos de Davi, ali estava o profeta, ali estava seu pai, e ali a ordem era para ungir um rei. E o profeta disse: nós não nos assentaremos à mesa enquanto o menor não chegar. Você não vai ficar para trás. Tem um lugar no céu preparado para você. Ninguém rouba a tua cadeira. Já está reservado e o teu nome já está escrito no livro da vida. A tua cadeira está garantida. E se eu fosse você, eu glorificava. Ninguém tem poder de roubar a tua cadeira.
Somente você tem poder para perder, mas ninguém tem poder para tirar. Quem decide é você. O que você vai escolher? A tua cadeira está garantida, o teu lugar está reservado. Aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Aleluias. Meus irmãos, aí aqui nós vemos que chama-se o menor, o Davi. E ali nós vemos que aquilo que era para ser feito aconteceu. Deus, através da vida do profeta Samuel, unge Davi. E ali nós vemos que a incumbência de Davi agora para frente muda. Passa-se alguns anos para ele tomar o trono. Mas enquanto eu estava meditando, aí Deus foi falando ao meu coração algumas coisas em respeito da razão. Nós vemos que ali pela razão, Eliabe era o escolhido. Pela razão, Eliabe era escolhido, mas Davi era o ungido. Abinadab, pela razão, ele era o escolhido, mas por Deus Davi era o ungido. Pela razão, Samá era o escolhido, mas por Deus Davi era o ungido. Então não se preocupe nesta noite, porque o Senhor fala ao meu coração que Ele não trabalha com a razão, Deus trabalha com ungidos. Tem ungido aqui nesta noite? Tem ungido aqui nesta noite? Aleluias. Tem muitos que falam assim: não, eu tenho a razão, eu tenho a razão. Tem muitos que acham que é dono da razão. Tem muitos que falam: não, se a razão for comigo, eu não peço desculpa. Se eu tiver razão, irmãos, tem muito crente cheio da razão. O que nós mais vemos é crente cheio da razão. Eu congregava numa igreja pequena, num bairro rural, e um dia eu vi uma jovem. Na hora que terminou o culto, ela apontar o dedo para o pastor, cheio da razão, irmãos. Só que aí eu vi um crente cheio da unção. Colocar o crente cheio da razão no seu devido lugar. E o crente cheio da razão, aquele que acha que tem certeza do que fala, muitas das vezes passa vergonha, porque ninguém pode enfrentar o ungido de Deus e ganhar, mas aquele que é ungido sempre prevalecerá. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, um dia foi feito uma reunião na nossa sede, uma reunião com poucas pessoas, é um testemunho. E estava eu e um outro pastor, e o pastor presidente, e estava o segundo do pastor presidente. E essa reunião era muito importante, meus irmãos. E aquele dia eu entendi o preço da unção. Aquele dia eu entendi que quem tem unção, ele merece todo o respeito. Estava se tratando de algo muito importante. E ali eu vi o pastor de uma congregação, cheio da razão, querer dialogar e impor-se em cima do pastor presidente, o anjo escolhido por Deus para dirigir um campo. E ali os nervos à flor da pele, e num determinado momento, na hora já de despedir-se daquela reunião, onde nós estávamos de pé, todos à flor da pele ali, as emoções, eu vi uma atitude de um pastor presidente ungido, muito menor do que um obreiro, um pastor de igreja, por que não dizer, irmãos, quase que a metade do tamanho, segurar no colarinho de um homem de quase 2 metros, e dizer que ele tinha que se humilhar, tinha que aprender mais de Deus,
E naquele momento eu fiquei com medo, porque eu achei que ia sair uma briga. Eu achei que ali ia sair uma coisa não muito boa. Mas aí eu entendi que o homem cheio da unção, ele derruba muralhas. E ali eu vi um homem de quase 2 metros abaixar a cabeça e pedir desculpa e pedir perdão. E o nome do Senhor foi glorificado. Vocês não sabem o peso que tem o ungido de Deus. Então o conselho: nunca bata de frente, você achando que tem razão, com um homem cheio da unção, uma mulher cheia da unção, porque Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está instruindo, e Deus está à frente daquele ao qual Ele escolheu. Aleluias! Aí aqui nós vemos que Deus não trabalha com crente cheio da razão. Deus quer trabalhar com crente cheio da unção. Então, se eu fosse você que é ungido de Deus, nesse momento eu levantava a sua mão e glorificava o nome do Todo-Poderoso. Aqui nós vemos que Deus, através do profeta, ele unge Davi. E a partir desse momento nós vemos que a vida de Davi, de uma certa maneira, ela começa a sofrer influência através desta unção. Mas nós vemos que no decorrer do tempo, Davi, ele é chamado para fazer algumas coisas aos quais ele praticava no oculto, quando ele estava lá no campo. Aqui no versículo de número 18, aqui nós vemos que quando Saul era atormentado, ele era atormentado por um espírito maligno, porque o Senhor já tinha se retirado da vida de Saul e tinha se apossado da vida de Davi. O espírito que estava na vida de Saul se apodera de Davi, e um espírito maligno se apodera da vida de Saul. E nós vemos que aqui Saul recebe um conselho, fala: rei, por que o senhor não chama um jovem para tocar, para tirar este espírito maligno da vida do Senhor? E ele disse: onde eu arrumaria este jovem? E aqui o jovem responde: eis que tenho visto um filho de Jessé. Tem muita gente de olho na nossa vida, irmãos. Muitas vezes você acha que você não está sendo visto. Muitas vezes você está lá na cidade e acha que ninguém está te vendo. Mas muita gente está olhando para a nossa vida e analisando. E ele diz: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso e é homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Aleluias! O Senhor era com Davi, meus irmãos. Então, se Deus é na tua vida, fica tranquilo, que até aqueles que você não conhece vai testemunhar da tua vida, vai ter testemunho da tua vida. E aqui nós vemos que ali chamou-se Davi, e quando ele dedilhava a harpa, o espírito maligno saía da vida de Saul, e o nome do Senhor era glorificado. E as horas já se foram. E com a permissão do pastor, eu gostaria de convidar a amada igreja, enquanto eu faço o termo, a se colocar de pé. Irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele contempla a minha vida e a tua vida aqui nesta noite. O culto é de missões, eu não me esqueci. Eu quero dizer para os irmãos, no início eu falei que Deus quer fazer uma coisa nova. Ele quer mudar a cena. Eu sou fruto de uma obra missionária. Para os irmãos que não sabem, eu aceitei Jesus no Japão.
Eu não aceitei Jesus no Brasil. Deus me levou para o Japão, através de uma obra missionária, o pastor Júnior sabe, lá eu aceitei a Jesus. Deus tinha levado um povo do Brasil para fazer a obra no Japão, fundou uma igreja no Japão, e lá Deus trabalhou na minha vida. Fiquei no deserto, chorei muito. Depois que Deus trabalhou na minha vida no deserto, me quebrou, o homem cheio da razão, queria transformar-me, e ali Ele me apresentou aos seus servos que estavam lá no Japão. E através de um convite, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quão importante é nós investirmos na obra missionária. Quão importante é nós acatarmos a ideia de missões. E aqui eu vejo, nesta passagem, que Davi teve uma grande missão, a partir daquele momento ao qual ele foi ungido. Todos nós temos uma grande missão. Todos nós que estamos aqui nesta noite, independente qual cargo você exerce, ou se você não tem a cargo, você tem uma grande missão na obra de Deus. Você tem uma grande missão. E eu que mexo com a lavoura, eu vendo o cenário da vida de Davi, eu comecei a entender algumas coisas, como que a natureza no campo fala conosco. Na época da manga, para os irmãos entenderem o que Deus quer fazer na sua vida, para você que está se sentindo esquecido, para você que acha que Deus não está te vendo, as mangas começam a florir, começam a dar seus frutos, e com o tempo começam a madurar. É interessante que quando elas maduram, quais são as primeiras mangas que são colhidas, irmãos? As que estão em cima ou as que estão embaixo? As que estão mais perto. É interessante que as melhores mangas são aquelas que estão escondidas, pastor Júnior. Que os melhores frutos são aqueles que estão escondidos, não são os que estão visíveis. Os melhores frutos são aqueles que estão mais alto e aqueles que estão mais escondidos. Aqueles frutos menores, aqueles que amadurecem primeiro, são os primeiros que são colhidos. E aqui eu entendi o que Deus falou no meu coração. Davi, ele não estava esquecido, como você não está esquecido. Deus tem te escolhido para no momento certo Ele te colher. No momento certo Deus vai te chamar. Deus te chamou para uma grande obra, e no momento certo Deus vai te pegar e trazer para ser conhecido entre as nações. Independente de qual área seja que Ele quer te usar, mas entenda que Ele está te guardando, para no momento certo Ele te usar. E eu olhava, irmãos, as mais difíceis, as mangas melhores, os frutos melhores, não são colhidos com facilidade, muitas vezes recebem pedradas, porque aquelas mangas que estão lá em cima, irmãos, muitas vezes só podem ser tiradas na pedrada. E se você está recebendo pedrada, se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está te preparando para a obra dEle. E Ele conta com missionários. E nesta noite eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui nesta noite que quer ver sua vida transformada, o impossível acontecer? Irmãos, qual que era a probabilidade de eu estar aqui nesta noite? Muitas vezes quando nós saímos, inclusive a Thaís sempre fala, quando a gente sai um dia, nós fomos no velório de japonês,
A Thaís cumprimentou uma senhora 5 vezes, irmãos. Porque ela achava que era diferente, mas japonês ela falava que era tudo igual. Na China tem 1 bilhão e 600 milhões. Na Coreia, no Japão, e a Thaís fala que é tudo igual. E qual que era a probabilidade de eu estar aqui nesta noite, meus irmãos? Como que Deus, no meio de milhões, de bilhões, foi me escolher para estar aqui nesta noite? Qual que era a probabilidade de Davi ser escolhido? Nenhuma! Mas Deus estava contemplando a cada um de nós, Deus está contemplando as nossas vidas. Aleluias! E eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui nesta noite que quer receber? Aleluias! Vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui. Tem uma mulher, tem uma irmã. Quantos podem glorificar nesta noite? Quantos podem glorificar, exaltar? Uma irmã, acompanhe ela, por favor. Tem mais alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus, irmãos? Tem alguém que entendeu a mensagem de Deus? Ah lá, está vindo um Senhor. Glória a Deus. Quantos podem glorificar, exaltar o nome do Todo-Poderoso? Quantos podem exaltar o nome daquele que é grande? Foi cantado aqui nesta noite. Ele é grande, irmãos. E Ele pode todas as coisas. E Ele está contemplando a tua vida aqui nesta noite. Quanto vale essas almas? Não tem preço. Não tem preço. Aleluias. Aleluias. Exaltado e glorificado é o teu nome, Pai. Exaltado e glorificado é o teu nome. Deus quer fazer coisas grandes, eu disse aqui no início. E Ele está mudando a cena. Ele vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. É coisa impossível, é coisa improvável. E é isso que Ele está fazendo na vida da senhora. É isso que Ele está fazendo na vida do Senhor. O nome de vocês estão sendo escrito no livro da vida. Vocês estão garantindo um lugar no céu. E a igreja está feliz nesta noite. E nós estamos glorificando, exaltando o nome do Poderoso. Com a ajuda do grupo de louvor, com a permissão do pastor, me veio na cabeça, porque nós vamos orar, um hino que fala de algo impossível de acontecer. Quando o profeta Elias orou, e Deus mandou fogo do céu e consumiu ali a oferta, e ele pediu para o seu moço: dá uma olhada, o que você vê? E ele foi lá pela 7ª vez e viu. Viu o que, irmãos? Uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Olha, irmãos, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você acha que uma nuvem do tamanho da mão de um homem é possível trazer uma chuva de bênção sobre a vida desses obreiros, sobre a vida desta igreja? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você sabe o que é isso, irmão? É impossível, é o improvável. E é isso que Deus quer fazer na tua vida aqui nessa noite. Eu quero convidar você que está precisando de um milagre, que está precisando de uma cura, está precisando de uma libertação, quer que o seu filho saia das drogas, que seu filho saia dos computadores, quem sabe da internet. Você que tem um parente com uma enfermidade incurável, uma porta de emprego. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, a sua impossibilidade, mas o Senhor fala ao meu coração que Ele quer mudar a cena aqui nesta noite. Eu convido você a sair do seu lugar. E eu gostaria de orar pela tua vida aqui nessa noite. É para os que crêem, é para os que têm fé. Saia do seu lugar e nós vamos adorar ao Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. Mas
nessa noite, por essa rica palavra. Creia na bênção do Senhor. Os irmãos que aceitaram Jesus, os irmãos irão pegar os nomes, estão recebendo também uma Bíblia, né? Deus abençoe cada irmão, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A igreja se assente, meus irmãos. Glórias a Deus. Que culto maravilhoso, que culto abençoado. Glórias a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, como é de conhecimento de